facto, à medida que nós envelhecemos, perdemos capacidade física e começamos a dar importância a outras realidades. E precisamente o facto de estar a falar do respeito, isto leva-nos a um dos temas que sabemos que lhe é um tema bastante caro, da ética na prática desportiva. Gostaria de encerrar esta entrevista, dando-lhe aqui um espaço para falar daquilo que gosta. Daquilo que gosta. É assim, aquilo que eu gosto principalmente é, o fundamental é de facto nós desmistificarmos certas e determinadas ideias que nos são inculcadas desde pequeninos e depois nós próprios as vamos reproduzir. E temos de estar atentos em relação a isto, porque senão elas continuam a ser transmitidas, continuam a ser reproduzidas. O campo do desporto, e nomeadamente aquilo a que nós chamamos o campo das artes marciais, principalmente o desporto de combate, é um campo em que a mercantilização tomou conta desse campo. E, portanto, o que é que se vê? Nós vemos, por exemplo, que o doping no desporto anda mais adiantado do que a própria investigação científica sobre o doping. O que é que nós vemos? Nós vemos que tivemos agora a notícia em janeiro, em fevereiro, faleceram 3 desportistas, 3 competidores em plena atividade. O último, infelizmente, o nosso guarda-redes da seleção de handball, e chama-se isto a morte súbita, paragem cardiorrespiratória, e a própria comunidade médica não nos consegue explicar porque é que isto acontece. O indivíduo, de repente, vai-se. Eu próprio, muitas vezes, já tenho receio de provocar determinados níveis cardiovasculares nos meus praticantes, porque penso assim, eu não sei em que momento é que pode cair para o lado um, pode cair para o lado do outro, não é? Só a irresponsabilidade é que nos pode fazer continuar com o tentarmos superar os limites. É outro chavão. Superar os limites. Os limites não se superam. Os limites estão lá para serem atingidos, para irmos até aos limites. A ideia do superar os limites, aquela ideia que nós temos, amanhã estou um bocadinho melhor do que hoje estou um bocadinho melhor do que ontem, ok? Não tem nada a ver com o superar os limites. Nós, por exemplo, no meu tempo, já posso falar assim, no meu tempo, começávamos a treinar karatê com 12, 14 anos. Nós agora temos turmas de karatê 3 anos, 4 anos. Eu tenho alguns pais bateram-me à porta. Eu queria que o meu filho, então, e o seu filho que idade tem? O meu filho tem 5 anos. Olha, dê-lhe mais um anito ou mais 2. A altura ideal é quando ele entrar na escola. Entra ao mesmo tempo. Ele vai para a escola e depois da escola vem desopilar um bocadinho para cá e então vai fazer karatê, não é? Isto vai originar e origina aquilo a que cientificamente, ou se calhar até para esconder um bocadinho, se chama o treino intensivo precoce, e não é nada mais do que exploração infantil. Começam-se a explorar as criancinhas com a oferta da Sandes e do Sumo para ir ao torneio aqui, depois com a oferta do equipamento, do fato de treino e das chuteiras, para ir ao jogo no concelho ao lado. Depois começa a haver o nome nas costas do patrocinador e, portanto, tudo isto depois é uma bola de neve autêntica. E temos pais que, com o quererem que de facto o seu filho chegue a uma estrela, chega a um topo, acabam por descurar esta situação. E as crianças acabam por ser exploradas. E então quando, como por exemplo naqueles
principalmente naqueles países que estão mesmo virados para a alta competição e alto rendimento, em que nós já conseguimos ver, porque neste momento toda a informação chega, estica a perna para um lado, estica a perna para o outro, senta em cima dele, e a criança está ali 3, 4 minutos, chora, berra, mas o que é certo é que os músculos, os tendões, os ligamentos acabaram por chegar lá ao tal sítio que ele vai pretender, o treinador, para que daí a uns tempos estejam num outro patamar, não é? E, portanto, a mercantilização do desporto leva a que tudo isto aconteça. A corrupção, a fraude, a tentativa de enganar o adversário, a tentativa de enganar o árbitro, a tentativa de enganar o próprio público, a tentativa de enganar a própria medição do salto, do comprimento, da altura, não é? Tudo isto começa a ser cada vez mais frequente e cada vez mais camuflado no próprio desporto, com uma agravante, que é a agravante de existir, o desporto neste momento é uma atividade altamente legislada, mas há sempre a particularidade de se conseguir contornar, dar a volta à lei. E porquê? É uma atividade que é legislada relativamente há pouco tempo e tem sempre aqueles buracos, tem sempre aquelas nuances, aquelas omissões que permitem que se consiga dar a volta. A bandeira da ética, de facto, é uma das coisas que nós verificamos, apesar de haver grandes esforços, de haver grandes tentativas, nomeadamente o Plano Nacional de Ética no Desporto, de tentar que alguma coisa se consiga fazer em termos de conservar o desporto como um transmissor de valores ou um transmissor de virtudes. A minha opinião é esta, daquilo que eu tenho pesquisado, daquilo que eu tenho investigado. Nas etapas iniciais é possível transmitirmos valores, é possível conduzirmos as crianças no bom caminho, digamos. Numa etapa posterior, a partir do momento em que entra o dinheiro em ação, seja lá de que maneira for, nem que seja só com o tal letreiro nas costas para publicitar uma determinada empresa, a partir daí todo o resto de facto começa a ficar pelo caminho. Mas há que lutar por esses valores éticos, por esses valores morais, há que tentarmos transmitir alguma coisa, porque era como dizia o outro, de muitas sementes que se lançam à terra, 2 ou 3 acabam por germinar, acabam por fazer crescer o arbusto e florescer, não é? Portanto, se nós, no nosso percurso, em que passam pelas nossas mãos, digamos, 500, 600 crianças, se tivermos 5% em que consigamos indicar-lhes um caminho mais correto, mais são, penso que já é caso para nos sentirmos privilegiados nesse aspecto. E felizmente, em várias modalidades diferentes, não só nas artes marciais, felizmente nós vamos tendo pessoas que vão continuando a lutar dentro desse aspecto. Depois, temos todo o outro aspecto que foge-nos a nós do controle e não conseguimos, de facto, dominá-lo.